Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor. Vamos para mais uma devocional. Vamos para mais uma alimentação da palavra do Senhor, pois é ela que nos sustenta diariamente. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 22. Vamos ler o versículo 17, 18, 19 e 20, que diz o seguinte: Dos céus estendeu a sua mão e me resgatou. Tirou-me das águas profundas, livrou-me de inimigos poderosos, dos quais me odiavam e eram fortes demais para mim. Quando eu estava angustiado, eles me atacaram, mas o Senhor me sustentou. Ele me levou a um lugar seguro e me livrou, porque se agrada de mim. E não é à toa que eu escolhi, direcionada pelo Espírito Santo, um cântico de louvor de Davi para ministrar nesse dia tão especial, onde a gente comemora 100 devocionais. Quem diria que iríamos chegar até aqui? Mas até aqui, a mão do Senhor nos sustentou. E aí eu queria trazer uma reflexão nesse cântico de louvor que Davi ele faz ao Senhor. Davi ele governa Israel um bom tempo. Só que se a gente for analisar o livro, a gente vai ver que tem horas que Davi está se escondendo. Tem hora que Davi está fugindo, porque as rebeliões se levantaram contra o seu reinado. Uma das rebeliões que mexe muito comigo é a rebelião do seu filho Absalão. Pois eu já tive o privilégio de ministrar e aquilo mexeu muito comigo. Mas não houve só essa, houveram várias rebeliões durante o seu reinado. Porém, Davi aqui se encontra num momento muito bom. Não é à toa que esse texto, esse cântico de louvor, ele vai estar praticamente na conclusão do livro de 2 Samuel. Porque Davi vai mostrar que em toda a história houveram rebeliões, houveram momentos de se esconder no deserto, mas a conclusão da história é um cântico de louvor ao Senhor. A conclusão da história é um hino de vitória ao Senhor. E aí Davi vai dizer, dos céus ele estendeu a sua mão e me tirou das águas profundas. Davi está dizendo que no momento de desespero, no momento onde ele achava que iria morrer, no momento que ele se sentia afogado pelas circunstâncias, Deus do céu estende a sua mão e o resgata. Deus do céu estende a sua mão e o livra. É no momento de desespero, no momento de solidão, onde a mão do Senhor vai ali e diz, ei, não chegou o tempo não. E ela resgata e levanta e diz, continua, porque a história não para por aqui. E aí Davi vai dizer, foi do céu que ele estendeu as suas mãos e me tirou das águas profundas. Ele me livrou de inimigos poderosos. Ele me livrou de exércitos que tinham poder, tinham braço forte, tinham armaduras. E eu olhava para esse povo e dizia, pronto, agora é forte demais para mim. Mas ele é o Deus que me livrou desses inimigos poderosos, os quais me odiavam, pois eram fortes. Quando eu estava angustiado, eles me atacavam. Mas o Senhor me sustentou. Porque Davi sabia que o inimigo, ele ataca no momento da angústia, pois a angústia, ela vem acompanhada do medo. Quando nós estamos com medo, consequentemente, a angústia, ela começa a nos rodear. E aí a gente fica, meu Deus, será que vai? Será que não vai? Será que dá? Será que não vai? Não, Senhor, não era para mim. E aí começa a vir as dúvidas, e aí começa a vir um desespero. E aí Davi vai dizer, quando eu estava num momento de angústia, de desespero, eles me rodeavam, eles me atacavam, porque eu estava com medo. Porém, a mão do Senhor me sustentou, porque Ele é o Deus que chega na hora certa. Ele é o Deus que trabalha na hora certa. Eu lembro que quando eu estudei a rebelião de Absalão, seu filho, Davi está escondido no deserto.
Esse homem forte estava escondido no deserto. E aí ele começa a olhar o deserto. E aí ele faz aquele lugar uma oração ao Senhor. Ele vai dizer: ó Senhor, assim como essa rocha, assim, Senhor, como esse deserto seco e árido, assim está a minha alma. E aí ele começa a se derramar perante a presença do Senhor. E Deus vai lá e sustenta. Quando começamos a derramar as nossas lágrimas perante o Senhor, quando começamos a expressar a nossa fraqueza perante o Senhor, Ele é o Deus que chega e que sustenta. Porque Davi vai dizer: ó, quando eu estava angustiado, quando eu mostrava a Ele as minhas fraquezas e dizia: Senhor, eu estou com medo, Senhor, agora eu vou morrer, Ele chegava e sustentava. Meus irmãos, eu acredito que você não é diferente de mim. Se a gente olhar para a nossa história, a gente vai ver que sempre, sempre, sempre a mão dele é quem nos sustenta. Que a mão dele é quem chega e nos levanta. É a mão dele que chega e nos dá vigor. É a mão dele que chega nas profundezas e nos levanta dizendo: ó, continua, porque não é hora de parar. É a mão dele quem nos direciona, porque se não fosse ele sobre as nossas vidas, ai de nós. E aí Davi vai louvar a esse Senhor e vai dizer: Ele me levou a um lugar seguro e me livrou porque se agrada de mim. Ele me levou a um lugar seguro porque Ele se agrada, porque Ele olha para mim, porque Ele me ama. Esse cântico ele é colocado no final do livro com um propósito. Sim, com o propósito de concluir a visão que Davi tinha sobre o Senhor. Que ai dele se não fosse a mão do Senhor. E aí Davi começa a adorar, a cantar a grandeza desse Deus. Pois é esse Deus que se agrada, pois é esse Deus que se alegra, pois é esse Deus que investe nas nossas vidas. Meus irmãos, eu não sei em que etapa da sua história você se encontra, eu não sei qual é a etapa da minha história, mas eu tenho certeza que o fim dela é o hino da vitória, que o fim dela é cantar a grandeza desse Deus, que o fim dela é glorificar hinos de louvores a esse Deus. Ei! Se alegra na presença do Senhor, se enche da presença do Senhor. Ele é o Deus que nos resgatou, Ele é o Deus que nos sustenta, Ele é o Deus que se agrada das nossas vidas. Eu convido você a esse dia expressar um hino de gratidão ao Senhor, expressar palavras de adoração ao Senhor, olhar para a tua história e dizer: Senhor, tantas coisas eu passei, tantas coisas eu pensei que iam me derrubar e até aqui a tua mão me sustentou. Ai de mim, Senhor, se não fosse a tua mão poderosa. Mas obrigada, Deus. Obrigada, Senhor, por se agradar da minha vida e escolher a minha história para fazer esse alto investimento na minha vida. Meus irmãos, eu quero, nesse dia, convidar você a se alegrar na presença desse Deus, a se animar na presença desse Deus e ter a certeza que sem esse Deus nós não somos nada. Davi falhou, Davi tropeçou. Davi teve momentos que se eu e você pudesse mandar na vida de Davi, a gente tinha colocado Davi lá pro inferno. Mas esse Deus é um Deus de misericórdia. É um Deus que nos dá chance. É um Deus que nos dá oportunidade. E nesse dia, tem esse dia como uma oportunidade do Senhor para cantar e dizer: Tu és o Deus que salva, que cura, que liberta. E ai de mim se não fosse a tua mão, porque Tu és o Deus que resgatou a minha vida. Tu és o Deus que resgatou a minha história. E Tu és o Deus que se agrada da minha vida. Porque se não fosse o Senhor, nem aqui nós estaríamos. Meus irmãos,
exalte, adore a este Deus, porque Ele é o Deus que escolheu a minha e escolheu a tua vida para servir com o nosso ser, para servir com o íntimo do seu ser. Que você seja tomado por essa presença maravilhosa de saber, Ele é o Deus que se agrada da minha vida. E tire esse dia para louvar, bendizer e exaltar a grandeza desse Deus, em nome de Jesus.